Olá, muito boa tarde a você. Seja bem-vindo ao Cenário Econômico aqui pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da BMF Bovespa, no centro de São Paulo. Hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, com cerimônia especial na Bolsa e direito a toque da campainha que simboliza a abertura do pregão. Nós vamos falar sobre isso, inclusive, durante a programação. A produção industrial brasileira interrompeu 34 meses de queda e voltou a crescer. Nós vamos falar desses números e também temos uma conversa sobre reformas e o momento da economia com a empresária Helena Trajano e o economista Andrew Stoffel. Nós já começamos com a informação que o preço da cesta básica caiu na maioria das capitais do país. A repórter Vanessa Casalino tem mais informações no estúdio da TV Brasil aqui em São Paulo. Oi, Vanessa. Oi, Piotr, boa tarde para você que está aqui com a gente. Bom, o preço caiu em 25 das 27 capitais do país, segundo a pesquisa mensal do Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Socioeconômicas, o DIESE. A maior queda foi registrada em Manaus, 5,14%. Em Natal e São Luís, o custo das cestas teve um pequeno aumento, abaixo de 1%. Hoje, a cesta mais cara é a de Porto Alegre, R$ 435,51. Isso apesar da queda de 4% por lá. Florianópolis tem a segunda cesta mais cara, seguida de São Paulo e Rio de Janeiro. O preço mais baixo está em Rio Branco, R$ 330. E quando a gente olha os números nos últimos 12 meses, 16 cidades registraram queda no preço da cesta e 11 tiveram alta. Com base no valor da cesta básica, o DIESE calcula ainda de quanto deveria ser o valor do salário mínimo para um trabalhador suprir as despesas dele e da família, um total de 4 pessoas. Em fevereiro, seriam precisos mais de R$ 3.600, ou quase 4 vezes o salário mínimo, que hoje está em R$ 937. Bom, uma queda aí, notícia boa, né? Você, Piotr. Obrigado, Vanessa. Bem, nós já estamos aqui no outro estúdio da Bolsa para mostrar alguns números da economia, como a produção industrial medida pelo IBGE, que voltou a crescer na comparação com o mesmo período do ano passado. Nós preparamos essa tela aqui exatamente da produção industrial. O número que importa aqui é esse número do meio, embora, evidentemente, a gente tenha que considerar todos os outros. Na comparação de dezembro de 2016, do ano passado, com janeiro de 2017, ainda houve aqui uma queda de 0,1%. Só que na comparação deste ano agora, de fevereiro deste ano, de janeiro deste ano, com janeiro do ano passado, houve um crescimento de 1,4%. Esse número é tão importante porque ele interrompeu 34 meses de queda consecutiva nesse tipo de medição aqui, ou seja, de um mês de um ano comparado ao mês do ano anterior. Mas o acumulado de 12 meses, ainda a produção industrial recuou 5,4%, porque nós estamos carregando ainda o peso do ano difícil de 2016. Alguns setores que tiveram aqui alta em combustíveis e biocombustíveis, com crescimento de 4% em produção de biocombustíveis e combustíveis, e produtos farmacêuticos com 21,6%, essa aqui é uma alta expressiva. E veículos que teve uma queda de 10,7%. O detalhe só que aqui, de alguma forma, esse número aqui, embora negativo, está anulado porque a Anfávia anunciou ontem a produção do setor automobilístico de fevereiro e houve um crescimento de 34%. Ou seja, de alguma forma, a indústria automobilística também está se recuperando, embora ainda haja ociosidade dentro da indústria. E também tem um dado aqui sobre confiança do consumidor, isso aqui medido pela FEComércio, foi divulgado hoje também. Em janeiro de 2017, era de 102,2 pontos, e agora fevereiro deste ano, ou seja, o último mês agora, cresceu para 113,8 pontos, um crescimento de 11,3%. Agora, tem um dado mais importante da confiança do consumidor, de novo agora a comparação anual. Em fevereiro de 2016 para fevereiro de 2017, houve um crescimento de 19,5% em confiança do consumidor medida na cidade de São Paulo pela FEComércio. Ou seja, há uma expectativa. Todas as expectativas têm se acumulado de desejo, de esperança que realmente a economia melhore, e alguns dados estão mostrando isso, pelo menos timidamente em alguns casos, um pouco mais frequentes em outros, mas enfim, há sinais de recuperação da economia. E nesse 8 de março, data que comemoramos o Dia da Mulher, o Sebrae mostrou um estudo ainda de 2014 que mostra como é o empreendedorismo da mulher, como que a mulher se envolve nesse setor do empreendedorismo. Tem uns números aqui também de telas que nós preparamos. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha.
São 7,9 milhões, quase 8 milhões de mulheres empreendedoras no Brasil. Esse dado até 2014, porque é o último estudo que o Sebrae fez sobre isso. Aqui tem um outro dado também muito importante. Desse empreendedorismo feminino, 51,2% das mulheres que empreenderam têm menos de 34 anos. São empreendedoras e têm menos de 34 anos. Esse dado é muito importante porque a gente mostra aqui exatamente essa realidade. Aliás, 40%, 51% das mulheres que empreendem, ou seja, a maior parte dos empreendedores, eu vou voltar nessa tela aqui só para você ter uma ideia, das pessoas que empreendem no país, 51% são mulheres. Ou seja, há mais mulheres empreendendo do que homens. E agora sim, nessa tela seguinte, a gente tem a seguinte situação. Dessas mulheres que empreendem, 40% têm até 34 anos, ou seja, são bastante jovens. E as áreas são essas aqui, em serviços domésticos ou atividades relacionadas a isso, de vender serviço doméstico, 16% em restaurantes, 13% em serviço de cabeleireiros e 9% na venda do comércio, ou seja, comércio de cosméticos. O outro dado bastante interessante aqui é o seguinte, 35% dessas mulheres atuam em pequenos negócios dentro de casa. Aliás, o tradicional toque da campainha que simboliza a abertura do pregão da BMF Bovespa, desta quarta-feira, Dia Internacional da Mulher, também marcou o dia especial às mulheres do país e do mundo. Acompanhe. A iniciativa aconteceu simultaneamente em mais de 30 bolsas de valores pelo mundo, com o objetivo de conscientizar sobre a igualdade de gênero e a participação das mulheres no setor empresarial e financeiro. O botão foi dividido entre o presidente da BMF Bovespa, Edemir Pinto, representantes do Conselho Administrativo da entidade, da Rede Brasil do Pacto Global da ONU e da ONU Mulheres no Brasil, além das funcionárias da instituição. E uma das mulheres que discursaram neste evento da Bolsa hoje de manhã foi Luísa Trajano, do Magazine Luiza. Eu conversei com ela e você acompanha agora sobre crise econômica, reformas. Acompanhe o trecho da entrevista. Não pode negar a crise, mas eu tenho que te dizer que não é a primeira que eu vivo. Eu já vivi o Collor confiscando o dinheiro de todo mundo. Neste momento também é um momento de oportunidade para você montar um negócio pequeno, onde você acha ponto mais barato, você acha coisa mais... E muita dedicação, muita criatividade, muito controle de custos. É um momento de muita necessidade. Agora, falar um pouco do Brasil. O que eu tenho percebido é que o índice de confiança começa a crescer. As pessoas começam, lógico, o desemprego é uma coisa que me deixa muito triste, mas o índice de confiança começando a crescer, o mercado começa a mudar. Então eu vou torcer para que nada ruim aconteça, para que esse nível de confiança cresceu 2 pontos esse mês. Eu nunca teve tão baixo, eu sou do IDV, o nível de confiança das pessoas, o medo de perder o emprego, o medo de comprar, nunca teve tão baixo. Mas eu tenho que dizer que também na crise a gente tem uma grande oportunidade de amadurecer, de crescer, de fazer uma lição de casa que muitas vezes a gente não faz. Para a Luísa Trajano, crise só se supera com o envolvimento político. Enquanto a sociedade civil não sentir que o país é seu também, e não é só dos políticos, e é o que eu estou fazendo com o grupo de mulheres do Brasil. Sensação de pertencimento. Pertencimento e tá por dentro do que tipo de reforma política nós temos que fazer e tá junto para fazer, nós não vamos conseguir dar estabilidade perene. Eu acredito que a sociedade civil tem que assumir o país de uma forma muito consistente, sentindo que pertence a ele. Segundo a empresária, é urgente a discussão das reformas da Previdência e trabalhista. Eu acredito que quando a sociedade civil e todas as mudanças mais profundas no mundo foram feitas através da sociedade civil. E aí nós vamos dar condição de ter o país que nós achamos, sem interesse de sair candidato, sem interesse de montar partido. É a sociedade civil ter um grupo político muito forte. Um país democrático vai ter muito questionamento, mas eu acho que o que está tendo aí, por exemplo, da Previdência, ou vai fazer ou nós não vamos receber, os jovens não vão receber. Agora, como que vai ser feito? Eu acho que uma lei, uma regra é boa, outra não, por isso que existe a democracia. O que poderia mudar na reforma trabalhista, a senhora como empresária, para voltar a uma contratação maior de mão de obra? Porque o desemprego é o grande drama hoje do país. Desburocratizar as leis trabalhistas, que são muito sérias, custam muito,
essa negociação do negociado sobre o legislado é uma coisa muito importante. A terceirização que está aí para ser aprovada. Trabalhadores e empresários vale mais do que está legislado. Não, o que está legislado no que diz respeito a trabalhar 40 horas por semana, isso é tudo bem. Mas se eu trabalho um pouco mais, que jeito que eu vou folgar, é um direito de eu escolher que jeito. Eu não estou contra a regulamentação das horas do básico do trabalhador. Eu estou contra aquilo que ele tem autonomia de escolher, que ele hoje não tem. E logo depois do intervalo, nós temos as informações do mercado financeiro e uma entrevista ao vivo com o economista Andrew Stockler. Nós vamos discutir os sinais mais recentes da economia brasileira. Daqui a pouco. Como fechou o dólar nesta quarta-feira, aliás, nós já voltamos aqui para o estúdio Glass aqui da BMF Bovespa. Vamos lá. O dólar comercial cotado hoje já fechou a 3,17, 3,171, se você preferir, 3,171 reais e uma alta de 1,60%. Vamos agora para o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, uma queda de 1,30%, 1,3%, aos pontos 64.887 pontos. O pregão já está quase fechado agora, são 6h13, 6h14 agora, daqui a pouco fecha o pregão. Bom, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, continua empenhado na aprovação da reforma da Previdência. Hoje foi dia de reuniões com diversas bancadas de deputados na Câmara e no Senado. O repórter Pedro Henrique Moreira está no Congresso Nacional e tem informações dessa visita do ministro. Pedro, como foi a maratona do ministro Meirelles? Boa tarde. Olá, Piotr, boa noite para você. Com as bancadas do PSD e do PRB. E agora há pouco ele deixou a liderança do PP no Senado. E hoje, Dia Internacional da Mulher, o ministro foi perguntado mais de uma vez sobre o fato da proposta do governo trazer aí uma idade única, né, para homens e mulheres se aposentarem, a idade mínima de 65 anos. O ministro argumentou, disse que como as mulheres são mais da metade da população, que se elas puderem se aposentar mais cedo, as contas não fecham e aí seria necessário aumentar a idade dos homens. Ele deu um exemplo, se as mulheres pudessem se aposentar aos 65 anos, os homens teriam que trabalhar pelo menos até os 71 anos. A gente lembra que o argumento aí dos parlamentares que defendem idades diferentes são a jornada dupla, né, das mulheres por causa das tarefas domésticas, que faz com que elas trabalhem mais horas por dia, e também a desigualdade no mercado de trabalho, que faz com que as mulheres tenham salários menores, às vezes desempenhando as mesmas funções dos homens, né? E um outro assunto que o ministro abordou, foi sobre a possível criação de impostos para se fechar aí a meta fiscal deste ano, né? Que o governo tem a meta de déficit, né, de 139 bilhões de reais, e o ministro negou que esteja estudando aí o aumento do IOF para operações cambiais. Ele disse que o governo ainda está fazendo esses cálculos para saber como o orçamento desse ano vai fechar e que ainda não está definido o aumento de imposto e nem que imposto vai ser esse. Piotr. Tá, muito obrigado aí, a informação do Pedro Henrique lá em Brasília. Aliás, eu disse boa tarde, já estamos na noite desta quarta-feira, já são 6 horas e 16 minutos, portanto, boa noite ao Pedro Henrique lá. Aliás, os sinais da economia, como vimos hoje, com o aumento da confiança e acenos de recuperação da produção industrial, são sólidos o suficiente para a recuperação do talvez o maior drama dessa crise, que é o desemprego brasileiro, ou seja, a volta da contratação, a volta de oferta de emprego. Sobre o assunto, nós temos hoje aqui no estúdio do Cenário Econômico o economista Andrew Stockler, da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Andrew, seja bem-vindo uma vez mais. Obrigado pela sua companhia aqui. Dá para recuperar o emprego logo? Porque nós temos aí, segundo o IBGE, recentemente, o número aumentou o desemprego. Já tinha chamado a atenção em janeiro, era 12 milhões e 300, foi para 12 milhões e 900 mil brasileiros desempregados. Ou seja, estamos quase com 13 milhões de brasileiros na busca de emprego. Isso segundo os últimos números do IBGE. A gente está vendo alguns acenos da economia de recuperação. A produção industrial está dando uma melhorada, aumentou o nível de confiança das pessoas, parece que há uma crença de que as coisas vão melhorar. Mas o emprego retorna quando, hein? Na realidade, o desemprego é até maior do que é o divulgado, né? Porque a gente tem que lembrar que o IBGE considera aqueles que buscam emprego até 90 dias. Quem desistiu de buscar emprego não entra nessa estatística, e aqueles que também que fazem um bico, popularmente falando, que fazem uma outra atividade,
não entram também nessa estatística. Mas então, aí já nós estamos entrando na informalidade, na né? informalidade, e mesmo aqueles que desistiram, quer dizer, o desemprego real é muito maior, o drama é muito maior. Como é que recupera isso? Claro, com a atividade econômica melhorando, com as empresas investindo, quando o crédito voltar, quando a coisa começar a andar na economia, inflação baixando, sobrando um pouquinho mais de dinheiro, podendo alguém gastar, então isso faz a máquina girar. Porém, isso vai demorar, né? Infelizmente, é uma coisa que a gente ainda vai ver esse ano, uma piora desse cenário de emprego, na minha opinião, ele ainda deve piorar um pouquinho antes de começar a melhorar. É um processo mais lento e mais demorado do que todos nós gostaríamos. A gente está vivendo ainda de índices que mostram um aceno de recuperação para a atividade industrial que já está instalada, ou seja, para aquele sujeito que está empregado. Se ele estava trabalhando menos horas por dia, talvez comece a trabalhar mais horas, mas a contratação de nova mão de obra, essa, o senhor acha que vai demorar ainda? Eu acho que ainda demora. E também tem um outro fenômeno que é quando acontece uma crise e o pessoal demite alguém, né, ou deixa de contratar, demora muito mais para recontratar e muitos processos são mais eficientes, né? Se percebe, o empresário acaba sendo mais cauteloso e ele vai examinar se ele não pode fazer mais com menos. Então, existe um efeito negativo que acaba ficando, que é um pouquinho mais de desemprego por mais tempo. Ele reavalia, então, a mão de obra que ele tem. A necessidade. Se ele demitir, vamos imaginar, se uma indústria demitir, vamos pegar um número redondo, demitiu 100 funcionários. Mesmo que ele retome a atividade industrial que ele tinha, a atividade de produção que ele tinha lá atrás, antes da crise, não quer dizer que ele vai recontratar 100 funcionários. Não quer dizer que ele vai recontratar o mesmo número, né? Quer dizer, ele pode ter um número menor, talvez ele até pague um pouquinho mais do que naquela circunstância está se pagando no mercado, que vai ser menos do que pagava antes, porque tem muito mais gente procurando emprego, então ele consegue gente mais qualificada, fazendo mais coisa, com menos gente trabalhando. Então esse fenômeno deve acontecer um pouquinho, principalmente na indústria, né? Quer dizer, isso acontece na indústria, a agricultura que é muito mecanizada e a parte de prestação de serviços também, ela vai se ajustar talvez num grau menor, porque depende mais de mão de obra, mas vai se ajustar. Eu vou revelar um trecho de uma conversa que tivemos antes aqui da gente começar o programa. Você me falava que, apesar do boom da agricultura, amanhã o IBGE deve fazer uma revisão, inclusive, dos números da produção agrícola deste ano, que foi uma coisa extremamente interessante. É uma produção muito alta, foi recorde, inclusive. O número oficial deve sair amanhã pelo IBGE. Mas a agricultura não gera emprego. Ela gera menos do que gerava no passado. Do que gerava no passado, porque, aliás, o que a gente comemora da eficiência da indústria da agropecuária brasileira é o que também fez reduzir emprego, é isso? Exatamente. Quer dizer, houve uma mecanização, uma melhoria nos seus processos. A agricultura brasileira, ela evoluiu muito nos últimos 30 anos. Não foi uma questão recente, né? Quer dizer, a gente tem evoluído muito. E também otimizando essa questão do uso da mão de obra, né? Ela é menos intensiva, tem mais mecanização, mais implementos, mais formas de fazer mais com menos gente. Lembrando que a agricultura também ela participa menos no PIB do que já participou no passado, é menos de 10% do PIB. É importante para o Brasil, é importante para conter a inflação, é importante para exportar, gerar divisas. Para a balança comercial, sobretudo. Para a balança comercial, não tem dúvida, e para conter a inflação, né, um dos pontos importantes. Agora, em termos de emprego, já não gera mais como gerava anteriormente. Eu lhe fiz a pergunta logo no começo, me permita insistir, ou seja, nós temos dados aqui, nós temos informado vários índices da economia de retomada, seja de confiança do empresariado, seja de confiança, sobretudo na indústria de embalagem, que é um tema muito especial, nós falamos disso aqui na estreia do cenário econômico. Agora, isso aqui não quer dizer emprego objetivamente. O que quer dizer uma criação de emprego mais forte? É crescimento forte da economia porque novos negócios aparecem? É o crescimento forte da economia e provavelmente a gente vai precisar de uma mão de obra melhor, né? Uma mão de obra, aquele que está desempregado, mesmo aquele que está empregado, ele tem que atentar que o país vai ser diferente. Ele tem que ser mais qualificado, ele tem que ser mais produtivo, ele tem que ser melhor na sua atuação para garantir que tem emprego, que tem uma determinada renda. Esse é um caminho que o país começa a trilhar e é um caminho sem volta, porque é só assim que a gente melhora a produtividade e a qualidade do que se produz no país, né? Então, provavelmente a gente vai ter uma mão de obra que vai ter que ser mais especializada, vai ter que ser mais efetiva, mais consciente, mais responsável e, no fim, aumentando a produtividade. Quer dizer, o trabalhador tem que buscar requalificação nesse momento em que ele está fora do mercado de trabalho? Ele tem que entender que esse momento que ele está fora do trabalho, ele está, entre aspas, tendo um trabalho que é procurar emprego. Então, esse trabalho exige ele levantar cedo, ele se preparar,
ele ser disciplinado, ele tem que olhar o relógio, falar, eu vou começar agora a procurar emprego nesse horário, eu vou parar para almoçar, continuo e etc. Ver o que ele precisa ter como qualificação, o que o mercado está demandando, né? Se ele não consegue um emprego, o porquê que ele não conseguiu e tentar suprir essas falhas. É esse processo que tem que aproveitar esse tempo para fazer. Você fez menção há pouco de que nós teríamos um crescimento maior com inflação mais baixa, juros mais baixos, uma oferta de crédito maior. Eu vou fazer uma pergunta sobre crédito agora, porque crédito movimenta a economia. Se eu tivesse uma oferta de crédito barato, independentemente da fonte, você consegue fazer a roda da economia girar. As pessoas voltam a comprar. Nós tivemos um dado, inclusive, de queda no consumo das famílias, e isso é extremamente importante. Como é que eu consigo crédito barato hoje no Brasil? Porque eu tenho um governo controlando a inflação, preocupado com a inflação, o que faz todo sentido. Isso está permitindo a queda dos juros oficiais, que faz o governo economizar e pagar os seus credores. Essa conta está muito simples. Como é que eu vou ofertar crédito hoje? Então, a partir Porque do os momento... bancos estão ofertando crédito muito alto, o spread bancário, que é essa diferença entre o que se paga, o banco paga para você, quando você deposita um dinheiro lá investindo, e quanto ele paga quando você empresta um dinheiro, é altíssimo. O cartão de crédito é mais de 450% ao ano. É um absurdo. Na realidade é assim, são três coisas que acabam influenciando: a inflação, a taxa de juros básica da economia, que não é aquela taxa de empréstimo, é a taxa que regula a base da economia, a massa da pizza, né? O que põe em cima é outra coisa, mas aquele é a matéria-prima. E depois nós temos o spread, como você falou, que é essa diferença para quem paga na ponta algum dinheiro que toma. São esses três fatores. A inflação, ela realmente está descendo, ela está indo, convergindo para a meta, nós devemos ter uma inflação um pouquinho mais decente, apesar de alta, ainda um pouquinho mais decente. Isso permite que os juros caiam e, obviamente, num segundo momento que isso não está acontecendo, é que o juro na ponta, aquele que toma crédito, também cai. Por que não cai nesse primeiro momento? Porque os bancos ainda têm uma situação confortável de ter uma determinada receita advinda dos títulos de tesouro, de operações com tesouraria e tudo mais, e se sentem menos confortáveis para emprestar, porque eles notam que o risco é alto, né? Não tem um aumento, digamos assim, proporcional nesse risco com relação ao que tem de lucro, que já é mais ou menos garantido. Mas eles estão preocupados. Eles estão começando a ver que eles precisam também movimentar a economia. Eles precisam emprestar não só para as pessoas físicas, mas para as empresas, né? E hoje tomar dinheiro nesse nível que tem lá é um absurdo. Você pegar um empresário que pega dinheiro para investir, ele vai pensar duas vezes, porque ele fala, se eu aplicar esse dinheiro, eu tenho uma certa rentabilidade sem risco. Eu pegar isso aqui e investir, eu ainda tenho um risco, não estou tão confiante na economia. Por isso que, apesar do nível de confiança aumentar, todo mundo declara isso, mas se você falar, põe a mão no bolso e põe dinheiro na mesa e vamos investir, ainda demora um certo tempo. Andrew, me conta das reformas, sua previsão sobre reformas. A demanda por reformas, seja trabalhista, a previdenciária, está aí, o ministro está fazendo uma maratona lá no Congresso para tentar convencer os parlamentares. A reforma trabalhista pode impactar se o empresário contrata ou não contrata, porque hoje o custo é alto ainda. Apesar de todas essas mudanças que foram feitas, e foram várias, mas ainda é muito alto contratar. Há uma cultura de se recorrer à justiça trabalhista que foi paternalista por demais no passado. Ou seja, não necessário, as pessoas diziam assim, recorre à justiça que você ganha. Cabia a empresa tentar um acordo para reduzir o déficit. Como é que eu posso impactar rapidamente na reforma trabalhista para ela, digamos, se as pessoas acham que ela tem direito hoje, perder o emprego, perde completamente o direito? Aquele Estado que protege, né, que nós temos essa legislação originária da Carta del Lavoro, italiana, dos anos 30, com Getúlio e tudo mais, quer dizer, isso aí ficou no passado, né? Não dá para você ter um país como o Brasil, que você tem uma população economicamente ativa de 110 milhões de pessoas e você ter 3 milhões de ações trabalhistas novas por ano. Só para comparar, o Japão tem 2.500 por ano, os Estados Unidos tem 70 mil por ano, nós temos 3 milhões de ações novas por ano. 3 milhões de ações trabalhistas. Trabalhistas novas. Dá para entender por que a estrutura da justiça do trabalho é tão gigantesca e porque e onerosa. O empresário pensa duas vezes em contratar. Então, quando passa por um estresse, como nós estamos passando, essa crise terrível que nós estamos passando, o empresário sai de um movimento em que havia um crescimento durante bons anos seguidos, então ele está mais ou menos tranquilo, ele vai naquele ritmo, e ele é obrigado, de repente, a demitir, ele vai pensar duas vezes antes de contratar. Então, a reforma trabalhista é importante porque se ela respeitar mais acordos de vontades feitas entre as partes do que uma proteção... Que já é uma tendência, inclusive. Que já é uma tendência. Isso ajuda muito em um empresário decidir contratar, porque ele vai ter uma flexibilidade de se adaptar se ocorrer algum problema. Andrão, muito obrigado, viu? Obrigado mais uma vez. Obrigado pela sua companhia aqui. Bom,
E duas últimas notícias aqui para encerrar o cenário econômico de hoje. O IBGE divulga amanhã a revisão dos números, eu estava informando há pouco aqui, dos números da safra deste ano, que foi recorde. O recorde da produção de grãos foi a grande notícia vinda do campo para a recuperação da economia. E a segunda notícia é que 1.800 agências da Caixa estarão abertas de plantão neste sábado para atender as pessoas que quiserem consultar o saldo de contas inativas do Fundo de Garantia. A possibilidade do saque de contas do FGTS foi anunciada pelo governo federal num pacote de medidas para reaquecer a economia. Portanto, no site da Caixa você pode saber quais são essas agências que estarão abertas no próximo sábado. Na sequência aqui do cenário econômico, você acompanha os corredores do poder com Rosiane Kennedy. O cenário econômico fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã eu estou de volta aqui às 6 da tarde. Até lá, boa noite.